E aí, galera, meu nome é Shama Matsuda. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto de pesquisa intitulado de Contribuição da Jaqueira e Alimento Humano para a Dieta do Macaco Prego no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, orientado pelo professor Henrique Rajon. Começando a falar sobre a perda de biodiversidade, uma das principais causas para essa perda de biodiversidade é a fragmentação de hábitats e a chegada de espécies invasoras, o que leva a uma homogeneização biótica, né? Mas o que são espécies invasoras, né? Espécies invasoras são espécies exóticas que estão em uma região, conseguem se reproduzir e conseguem se dispersar de uma forma autônoma a longas distâncias, né? Mas qual é um dos principais problemas das espécies invasoras, né? As espécies invasoras é que ela alimenta a fauna nativa. Mas qual o maior problema dela alimentar a fauna nativa, né? Ela alimentando a fauna nativa está deixando de comer espécies nativas para estar comendo espécies invasoras, né? E assim não dispersando as espécies nativas e sendo uma potencial dispersora de espécies invasoras, né? E a interação entre humanos e macacos, que é extremamente prejudicial quando se trata de alimentação, né? E essa interação é provavelmente a mais comum entre humanos e macacos é relacionada à alimentação, né? E um exemplo muito claro, né, é a herpes, né? A herpes, que para a gente humano é algo muito simples de resolver, é apenas uma ferida na boca, mas para o macaco é extremamente fatal, né? Essa transmissão de doença. E a urbanização, né, com o avanço da urbanização, que acaba expondo a vida selvagem em novas condições, né? Muitas espécies conseguem se adaptar, como o macaco prego, né? Mas como ele conseguiu se adaptar a essas novas condições, né? A esse novo meio antrópico? Dito isso, né, temos aqui os objetivos do presente estudo, que é investigar quais são as espécies vegetais que são consumidas pelo macaco prego, né? Quantificar o tempo gasto pelos macacos urbanos se alimentando das espécies vegetais e alimento humano, com a intenção de ver se existe uma maior contribuição da jaqueira em relação às outras espécies vegetais. Aliado a isso, a fenologia da jaqueira para observar a disponibilidade de recurso, né, de flor e fruto, né, ao longo das estações, e, por fim, compreender a área de vida de uma população de macaco prego e um meio antrópico. Bom, e como isso tudo é feito, né? Aonde ele é feito? O estudo é realizado na área no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que possui um total de 137 hectares, com 54 desses 137 hectares sendo de arboreto, ou seja, área de visitação do Jardim Botânico, que está em linha vermelha, e 83 hectares de remanescente florestal, que é uma área de conservação ex situ do Jardim Botânico, que está marcada em amarelo. Bom, e como é feito o estudo, né? O estudo ainda está sendo ocorrido, né? As coletas de dados ainda estão sendo feitas, e eu separei aqui em 3 etapas para ficar mais fácil o entendimento, né? Primeiro, a dieta de macaco prego, né? Que é feita toda semana durante 12 horas, né? Sendo 6 horas em uma tarde e 6 horas na manhã seguinte, para que possamos ter um registro de atividade diário, né? Junto como é feito isso, né? O método de animal focal, né, é utilizado como registro de comportamento com foco em estado. Nada mais é do que um acompanhamento, né, durante todo esse tempo de 12 horas do grupo de macaco prego, ou seja, eu acompanho o grupo de macaco prego durante 6 horas numa tarde, 6 horas na manhã seguinte, né, para anotar tudo de relacionado ao comportamento alimentar deles, né? Junto a isso, o método de feeding bounty, que é o registro de ataque, né, que nada mais é do que a identificação, né, do que o animal, no caso o macaco, está comendo, né, com a marcação do tempo. Como assim? Um exemplo. Um macaco foi num dendezeiro, né, começou a comer dendê. Um macaco não, um grupo de macacos foi no dendezeiro e começou a comer. Eu começo a marcar um tempo, e quando esse grupo termina de comer e sai do dendezeiro e vai fazer uma outra atividade, eu finalizo o tempo. Então, aqui a gente tem o tempo, né, o intervalo, que é o tempo de forrageio, que é o início e o fim, e o ataque, que é o umbaut, né, que é o dendê. Junto a isso, né, eu faço a fenologia da jaqueira, que são 60 indivíduos de jaqueira pelo Jardim Botânico, espalhados pelo Jardim Botânico, né, com a quantificação de 4 tipos de fenofases da jaqueira, sendo a primeira a flor, depois o fruto verde pequeno, o fruto verde grande e o fruto maduro. A diferença entre o fruto verde pequeno para o fruto verde grande são 20 centímetros de diâmetro de fruto, né? E, por fim, a metodologia de áreas de vida, né, eu uso o método chamado MPC, que é o método de mínimo polígono convexo, que nada mais é do que, durante o acompanhamento do grupo de macaco prego, né, a cada 30 minutos eu marco um ponto no GPS. No final do meu estudo, eu vou pegar todos os pontos, né, que eu tenho no GPS, vou jogar em um mapa, vou pegar os pontos mais extremos do mapa, né, do GPS, e vou traçar uma linha entre elas.
formando um polígono. Esse polígono é a área de vida do macaco prego, né? Bom, chegando nos resultados preliminares, né, como o estudo ainda está em andamento, até o presente momento temos mais de 40 espécies vegetais consumidas pelo macaco prego, né? Podemos ver na tabela da esquerda os itens alimentares, né, e os baldes, a quantidade de ataque a cada item alimentar. Nesse caso, a gente consegue ver, né, na tabela da esquerda, uma discrepância bem grande da jaqueira, né, que é o principal, que foi a espécie mais consumida pelo macaco prego até agora, né, com 101 ataques, e a segunda espécie, né, que é um grupo, na verdade, de bambu, que foi a segunda espécie mais consumida pelo macaco prego, com 47 ataques. Em terceiro, com 46, o alimento humano. O que é esse alimento humano, né? O alimento humano nada mais é do que aquele alimento industrializado ou aquele alimento que não está disponível naquela região, que é um visitante chegando lá e oferecendo ao macaco prego, né? Na tabela da direita, a gente tem o tempo de forrageio em cada item alimentar. O tempo está em minutos, né? E a gente, novamente, consegue ver uma discrepância bem grande da jaqueira, né? Artocarpus heterophyllus, que é a primeira ali, com 3.900 minutos. Isso dá em torno de 50 horas de tempo de forrageio. Como eu já havia dito antes, que a metodologia de dieta, né? Teve uns 4 meses até agora de estudo, durante 12 horas toda semana, né? Então, até o presente momento, né, em 4 meses, foram 3.900 minutos, ou seja, são 50 horas de forrageio só na jaqueira. Em segundo lugar, a gente tem o bambu, com 330 minutos, Elagignensis, com 310, né, que é o dendê, a Citrus reticulato, com 231, que são a tangerina, e o alimento humano, com 180. Né? A gente consegue ver que, em relação ao ataque, o alimento humano está em terceiro lugar, mas em tempo de forrageio ele está em quinto, né? Isso diz que não, isso acontece na verdade porque o alimento humano é um evento muito rápido, é um evento muito esporádico, né? É um macaco, é um visitante, na verdade, oferecendo o alimento para o macaco e ele pegando. Isso dura assim 1 minuto, ou às vezes nem isso, às vezes segundos, né? Por isso o tempo de forrageio em alimento humano é extremamente mais baixo. O macaco, por exemplo, entrando em lixeiras também é um evento muito rápido, né? Bom, os próximos resultados preliminares, né? A tabela de cima, menorzinha, a gente tem a quantidade, como a gente tinha visto antes, de ataques em Artocarpus heterophyllus a jaqueira, com 101 ataques, né? E dentro disso a gente consegue ver a quantidade de baldes, ou seja, os ataques, em cada fenofase da jaqueira. Em fruto verde grande foi o primeiro colocado com 39 ataques. Em segundo lugar, a flor, com 27 ataques. Em terceiro, fruto maduro, com 23 ataques. Em quarto, fruto verde pequeno, com 11. E a semente foi assim algo muito ocasional, assim, não é nem um pouco frequente, dá para ver, né, foi só um ataque, foi algo assim muito inesperado no momento, mas teve sim, é um registro, né? Mas o que a gente pode tirar disso, né? O que a gente percebe aqui? Existe muito essa ideia de que o macaco prego está dispersando a jaca, né? Ele está ajudando a espécie de Artocarpus heterophyllus a ser dispersa. Mas aqui a gente consegue ver que não, na verdade é ao contrário isso, né? Ele está a fenofase que ele mais se alimenta é o fruto verde grande, que nós não sabemos ainda se o fruto verde grande ele possui a semente já pronta para ser germinada ao cair no chão, né? Ainda está verde. E a segunda fenofase mais consumida pelo macaco é a flor, né? Ou seja, ele se alimentando da flor da jaqueira, ele não está como não só não dispersando, né? Ele está ajudando a conter uma espécie invasora, porque sem a flor não tem fruto, né? Para ser disperso. Isso é algo que está sendo bem discutido no momento. E todas as fenofases de jaqueira foram observadas durante os 4 meses de estudo até o presente momento, né? Aqui na tabela de baixo, a maior, a gente consegue ver a quantidade de frutos e flor, né? Ao longo desses 4 meses de estudos, né? Tá junho 1, junho 2, porque como eu já havia dito antes, a fenologia é feita a cada 2 semanas, né? Então, junho 1, por exemplo, é a primeira semana de junho, junho 2 é a terceira semana de junho. E, por exemplo, junho 1, flor 376, é a quantidade de flor nos 60 indivíduos de jaqueira espalhados pelo Jardim Botânico. Fruto verde pequeno, 369 frutos verdes pequenos espalhados pelo Jardim Botânico nesses 60 indivíduos de jaqueira pelo Jardim Botânico, e assim sucessivamente, né? E o último resultado preliminar, né, que temos é a área de vida do macaco prego, né? Até o momento, né, a linha amarela é a área de visitação do jardim botânico, né, que a gente tinha visto antes, né, que é o arboreto, né? Ele está ocupando até o momento essa área,
demarcada em amarelo, com um pouquinho dessa demarcação em azul, né? Esses quadradinhos em azul, que é a área de conservação ex-situ do Jardim Botânico, onde ele sai da área de visitação e entra um pouquinho em torno de 150 a 200 metros para dentro da mata, né? Para dentro dessa área de conservação ex-situ do Jardim Botânico. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e é isso.